por 1-1 no Maracanã. Cruzeiro deu mole. O Flamengo venceu o Cruzeiro 2-1 e avançou às quartas de final. A ida aqui no Mineirão, num grande jogo, tinha sido 1-1. Lá no Maraca, o Cruzeiro não viu a cor da bola. No primeiro tempo, o Cruzeiro foi massacrado pelo Flamengo, que abriu o placar aos 34 minutos com a Arrascaeta, mas poderia ter feito 2, 3, 4 gols ainda no primeiro tempo. Na volta para a segunda etapa, o Cruzeiro melhorou. O Lucas Romero chegou a empatar o jogo para o Cruzeiro com um chutaço de fora da área aos 5 minutos. Só que não durou muito tempo a vantagem do Cruzeiro. Aos 16, o Samuel Lino fez um golaço, um corte seco. O William, lateral, passou lotado e o Lino fez o gol da vitória do Flamengo. Um lance polêmico ainda. Cruzeiro mandou a bola no gol. O Jorginho tirou em cima da linha, dentro do gol. Polêmica, né? Não tem a tecnologia do chip. Fica naquela se a bola entrou, não entrou. Mas de qualquer maneira, o Cruzeiro não fez por merecer o resultado. Essa é a verdade. O adversário do Flamengo sai do duelo entre Tolima e Independiente Del Valle. No confronto de ida, essa semana ainda, Del Valle fez 1-0. Próximo jogo, semana que vem, em Quito, no Equador. Alexandre Simões, que primeiro tempo ruim, que desastre o primeiro tempo do Cruzeiro. Não é exagero não, viu? Cruzeiro não viu a cor da bola, não fosse o Otávio, poderia ter perdido no primeiro tempo de uns 3-0, Simões. Fala, Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. Thiago, assim como eu falei há pouco em relação ao Atlético, eu falo mesmo em relação ao Cruzeiro, né? Só que o Cruzeiro de uma forma mais amarga porque ele foi eliminado. Fica a lição desse duelo de mata-mata para os que o Cruzeiro terá nas próximas 2 semanas o clássico contra o Atlético pelas quartas da Copa do Brasil. O futebol, existem várias maneiras de pensar o futebol, sabe, o Thiago? Eu teria apostado numa formação mais conservadora e mais defensiva. Não sei se adiantaria, porque o poderio técnico do Flamengo é muito grande. É muito grande. Pra você ter uma ideia, ontem no Flamengo, no segundo tempo, entraram Lucas Paquetá, Carrascal, Bruno Henrique, Varela. Pô, isso é desproporcional quando a gente fala de futebol brasileiro, de futebol sul-americano. Mas de toda forma, eu acho que faltou ao Cruzeiro ter uma marcação mais forte, ter uma pegada mais forte. Eu não gostei da formação e eu acho que as apostas que o Arthur Jorge fez, principalmente pelos lados do campo, foram todas desastrosas. O William, Rojas, Wesley e Arroio. Todos jogaram muito mal. Eu acho que o conjunto da obra todo não funcionou. A gente pode ali salvar um ou outro. O Romero teve muita disposição. O Jonathan Jesus, acho que foi bem no jogo. Mas, de toda forma, assim, não há do que reclamar. O primeiro tempo foi um massacre total e absoluto do Flamengo. O segundo tempo, o Cruzeiro teve um momento de domínio até fazer o gol. E depois que fez o gol, teve inclusive a oportunidade de aumentar. Esse lance polêmico que você falou foi quando estava 1-0 ainda pro Flamengo, né? Logo depois o Cruzeiro empata. E teve oportunidades, principalmente com o Caio Jorge, mas de toda forma, se a gente pegar no geral, no jogo de 180 minutos, somando a partida do Mineirão e a partida do Maracanã, o Flamengo provou que é bem superior ao Cruzeiro e mereceu a vaga nessas quartas de final da Libertadores. O Pedro Lourenço, ele falou após o jogo, né? Proprietário da SAF do Cruzeiro, e eu acho que a gente precisa ouvir para debater um pouco mais sobre isso. Então, qual que é o próximo objetivo do ano agora? O objetivo é ganhar jogos, né? Se não ganhar, né? Pôr a bola lá dentro, né? Que a gente não tá fazendo e não tá conseguindo, né? Mas o objetivo agora é ganhar jogos. Ganhando jogos, a gente vai embora. A gente ganha força, né? Tem a Copa do Brasil agora, né? Que é uma prioridade aí, né? A gente tem que atacar na Copa do Brasil, que já é um outro clássico, né? Então o sorteio não foi bom para nós, não. Pedrinho, o Cruzeiro está com o elenco fechado, pode vir mais reforços? Contratação negativa, não vamos trazer mais ninguém, nós temos um grupo dentro da possibilidade nossa, muito bom, né? E perder para o Flamengo que hoje, da forma que perdeu, faz parte do jogo, ninguém quer perder, lógico que eu não quero perder, mas infelizmente é uma derrota considerando normal, tá certo? Normalmente é uma prioridade para os clubes. É o que o Arthur falou com os jogadores no vestiário, que é um baque, né, muito grande, a gente tinha um objetivo, mas quando veio o sorteio a gente já sabia que era
era muito difícil. O Flamengo, com o investimento que tem, com o plantel que tem, né? E o Flamengo foi superior a gente que hoje, então a gente tem que reconhecer isso. E é duro, mas infelizmente nós não merecemos a vitória. Então tem que ficar de lição, e esse sorteio não foi generoso com a gente, foi muito maldoso com a gente, né? Da Copa do Brasil também. Também. Então foi um ano que a gente fez um investimento, fez um time dentro das possibilidades muito boas do Cruzeiro, do Brasil, tirando aí o Flamengo e o Palmeiras, os investimentos são, claro, a receita deles é bem maior do que a nossa, né? Não tem comparação, mas é isso. Infelizmente, a tristeza tem que viver com ela, né? Aí vamos em frente. Sábado tem de novo. Como foi a conversa com o elenco no vestiário e como superar essa derrota já pensando no próximo que é terceiro? Olha, é difícil conversar, né? Os jogadores, você vai falar o que com eles, né? Todo mundo triste, né? Muito triste, né? Com a eliminação e a gente só falar que não acabou, né? O ano não acabou, nós temos que levantar. Sábado tem o Flamengo de novo, terça tem o Atlético, sábado tem o Vasco, terça tem o Atlético, então continua e a gente não levou-se um lockout, mas não pode cair, tá certo? Tem que continuar firme aí e vem a Copa do Brasil aí, a gente vai entrar com tudo e ver se a gente tem a melhor sorte. Pedrinho, mesmo que a eliminação, você vê o Cruzeiro assim no caminho certo, trouxe agora um bom treinador, se levantando no Campeonato Brasileiro. Qual a sua visão? Não, a gente não pode julgar o nosso pela derrota, falar que tem alguma coisa errada. Não, nós temos um treinador de alto nível, né? É tanto que tem contrato até 2030, é um cara que num diálogo, e nós temos um bom time. Só que o Flamengo, nós temos um grande time, só que o Flamengo tem um investimento muito maior do que o nosso, todos vocês sabem, não é novidade para ninguém. E nós fizemos um jogo com ele de igual para igual, só que o Flamengo foi superior ao Cruzeiro hoje e ganhou, e acho que merecidamente. Parabéns ao Flamengo, que ele continua aí. E eu vou continuar aí na torcida pro Flamengo, para ele chegar na final aí. A pressão todo dia ela existe, né? E ainda mais é um clássico, né? Que a gente vai ter, né? Então aí a gente tem que aguardar aí com tranquilidade, ir pro jogo e fazer um bom jogo. Se fazer um bom jogo, a gente tem chance de ganhar, né? Então vamos com tudo, respeitando o Atlético, né? Ele também tem as mesmas condições, mas nosso intuito é passar e seguir na Copa do Brasil. Pedro. O brasileiro, nós perdemos muito tempo no brasileiro, né? Ficamos muito para trás. Agora nós vamos jogar sempre para ganhar, e nem sempre ganha, né? Sempre tem, a gente reconhece o investimento do Flamengo, né? Que é o maior da América Latina, a gente sabe disso, mas nós teríamos condição de ganhar também. Mas o Flamengo fez um jogo melhor do que nós, a gente tem que reconhecer isso. E não por isso que nós vamos chutar o pau do barraco, que está tudo errado, não está tudo errado. Reconhecer que o Flamengo hoje está num momento melhor do que o nosso. Falar sobre essa eliminação, como fica para a temporada do Cruzeiro, uma derrota dessa e visando as outras competições também? Muito triste, né, para a nossa torcida, a gente sabia da dificuldade, né, que teríamos aqui. Fizemos um grande jogo e infelizmente não deu certo, o Flamengo é merecedor da vitória, o Flamengo segue aí, infelizmente caímos com o Flamengo, né, que é um dos mais fortes da chave, então um tinha que sair, né, infelizmente foi nós, agora é correr atrás aí da Copa do Brasil. Mas enfim, meus amigos, sobre a fala do Pedrinho especificamente, eu acho que tem alguns pontos aí. O que ele fala de que, não tem muito o que falar com os caras, eu acho que, assim, acabou o jogo, realmente não vai ter muito o que falar, porque você não vai ter capacidade de absorver nada. Mas o Cruzeiro precisa ter uma cobrança hoje, precisa ter uma reunião, precisa ter cobrança, porque não dá pra você fazer um jogo como esse e o dono simplesmente falar, não, o sorteio foi difícil. Cara, você tava no jogo, sabe? Mesmo tendo feito um primeiro tempo ridículo, o Cruzeiro tava no jogo com 20 minutos do segundo tempo. Foi 3-2 na eliminatória. Exatamente, né? Então assim, o Cruzeiro tava no jogo, faltou algo mais. Precisa ter uma reunião, precisa ter cobrança, porque não dá pra você fazer um jogo como esse e o dono simplesmente falar, não, o sorteio foi difícil. Cara, você tava no jogo, sabe? Mesmo tendo feito um primeiro tempo ridículo, o Cruzeiro tava no jogo com 20 minutos do segundo tempo. Foi 3-2 na eliminatória. Exatamente, né? Então assim, o Cruzeiro tava no jogo, faltou algo mais, faltou jogar a bola, né? A gente já vai falar do treinador depois também, eu acho que a pergunta sobre o Arthur Jorge, ela nem faz muito sentido, porque é óbvio que o Cruzeiro tá num bom caminho. Olha o que o Arthur Jorge pegou, olha onde é que ele deixou o Cruzeiro nesse momento. É importante saber separar as coisas, né, o Caramujo?
Só que o caminho, se você é eliminado da Libertadores, joga desse jeito. Se você entra num clássico de Copa do Brasil jogando daquele jeito, se entrar daquele jeito, vai ser eliminado também. Aí esse caminho que estava sendo construído de uma forma positiva, ele acabou, pelo menos para esse ano. Aí ano que vem você começa de novo, né? Aí torcer para que tudo, para não acontecer o que aconteceu da virada do ano para cá, para esse ano também. Mas o que me incomoda mais é isso, o sorteio não foi generoso. Cara, e aí vai continuar assim sempre aí, né, colocando essas desculpas, porque a gente não teve uma sorte melhor, as bolinhas não ajudaram. Tem que ser o sorteio perfeito, o clima tem que estar perfeito, a torcida adversária não pode ir. Os 2 jogos tem que ser no Mineirão, na verdade, né? No Mineirão, só que pode ser que algum jogo também não dê certo no Mineirão. Ano passado foi porque a torcida não foi na toca antes, né? Só foi depois. Então, assim, pelo amor de Deus, né, gente? Vai. Muita passividade, assim, cara. É uma coisa que me irrita, assim, porque, como eu disse também, é aquilo, o futebol, perder é normal, cara. É muito normal. Acontece, tem dia que as coisas não dão certo, você chuta a bola 30 vezes no gol e a bola não entra de jeito nenhum, mas perder de uma forma assim, vexatória, não tem condições, você não consegue nem... nesse ano eu tava lá no jogo da Argentina contra a Inglaterra, e o Scaloni, ele saiu depois que a Argentina ganhou e tal, e ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça pra sempre, assim, cara, que não tem condições. Quando você entra num jogo de futebol, você tem que entender o peso da camisa que você veste e principalmente entender que você tem que sair do campo sabendo que você entregou até a última gota de suor, que você não deu espaço 1 metro a mais para o time adversário. É isso que você tem que entender no futebol, porque se você sai de um jogo desse achando que tá tudo normal, você não tá vivendo o futebol, você não tá vibrando a mesma rotação do futebol. Porque o futebol não é isso, cara. O futebol é aquilo que você entrega de capacidade técnica mesmo, de entrega, de vontade. E é isso que me deixa, assim, indignado com o Cruzeiro nessas eliminações, porque falta realmente a entrega, a dedicação. E aí eu fico olhando a história do Cruzeiro, eu não consigo, aquela final da Sul-Americana, aquilo ali não sai da minha cabeça, porque o Cruzeiro foi a pior final que eu já vi o Cruzeiro jogar na minha vida, foi aquele jogo da Sul-Americana. E o Cruzeiro segue repetindo isso, e aí o presidente vai lá, fala essas coisas, vou torcer pro Flamengo, até a final, não sei o quê. Cara, esquece o Flamengo. Gente, o que o Flamengo ganha? Chegar na final da Libertadores ajuda o Cruzeiro. Não ajuda em nada. Porque eles ganham um adversário direto nosso, eles ganham mais dinheiro. Mais ainda. Fortalece mais ainda o adversário direto do Cruzeiro pra todas as competições. Cara, e o pior de tudo, pelo amor de Deus, velho, na moral. Ganha, aumenta o número de vagas na Libertadores, né? Se um brasileiro ganha a Libertadores, aumenta o número de vagas via Campeonato Brasileiro. É isso. Mas não precisa ser o Flamengo. Não precisa ser o Flamengo. E assim, o Campeonato Brasileiro tá agora, se você tá pensando nisso aí também. Vai enfrentar o Flamengo também agora, né? E assim, o pior de tudo é aquilo que a gente trouxe semana passada aqui, o Leonardo Jardim, falando aquele monte de coisa do elenco e não sei o quê. Não mexeu com ninguém. Não mexeu com ninguém, se o Fábio torcendo pra eles, aí mexeu o quê? Se o presidente não tá torcendo pra eles, o presidente também não tá nem aí, o Jardim fez, aprontou, o Jardim humilhou, não sei, e assim, continua normal, é amigo, é isso aí. O BAP não tá nem aí pro Cruzeiro, não, cara, esquece isso também, velho, acabou. Cara, e uma outra coisa, velho, se tem alguém que pode cobrar o elenco, é o Pedro, velho. Ele tá proibido de falar agora, ele falou. Ô, seu Gilbert, vamos lá falar do Cruzeiro. É difícil a gente entender aqui que parte que a gente fica mais pé da vida, né? Mas o torcedor do Cruzeiro tem falado muito sobre, se a gente dividir ali em 4 tempos, né? 2 jogos, o Cruzeiro jogou bem 3 tempos e um muito ruim. E perdeu nesse que foi justamente o primeiro tempo de ontem no Maracanã. Eu não sei se eu concordo exatamente com isso. Milton. Cara, eu vou te falar. Só essa parte. É só essa parte, né? Mais ou menos. Eu acho que os 3 tempos foram bem equilibrados ali. Vamos ter um equilíbrio, né? E esse primeiro aí no Maracanã foi um desastre aí pro Cruzeiro, né? E aí que mora a maior frustração, eu acho, de toda essa eliminação do Cruzeiro, porque, de fato, o Cruzeiro ele não é um time tão pior assim
do que o time do Flamengo, como o primeiro tempo do Maracanã mostrou. O Cruzeiro simplesmente entrou em campo sem saber o que fazer e parece que o time não entendia também o que o Flamengo estava fazendo. Ué, mas peraí, os caras entraram assim, com tanta vontade de ganhar? Calma, não era pra ser mais estudado? Não, cara, é pra ter vontade, é pra ter imposição. O Flamengo entendeu isso, o Cruzeiro não entendeu. E aí, eu entendo que muita gente hoje tá colocando na conta do Matheus Pereira, porque a piada é essa, né? Mas a gente como torcedor do Cruzeiro, a gente tem outros jogadores a cobrar primeiro. Seu Caio Jorge, que não tem feito gols. No jogo contra o Flamengo, nos 2 jogos, né, na eliminatória contra o Flamengo, o Caio Jorge não deu um chute no gol. Como que o camisa 9 do Cruzeiro não deu um chute no gol? Porque se a gente tá falando tanto do Matheus Pereira, é o artilheiro do Cruzeiro na Libertadores. É o 3º maior artilheiro da Libertadores. É sintomático também, né? É o cara que colocou o Cruzeiro nas oitavas, na fase de mata-mata da Copa Libertadores. Fez o gol contra o Barcelona na estreia, foi o principal jogador do principal jogo do Cruzeiro, que foi o 4-0 contra o Barcelona. Enfim, tem que falar do Gerson também, que foi muito mal contra o Flamengo no Maracanã. Ele sentiu a pressão da torcida, as Parece, vaias. Viu? Parece, porque difícil entender o que fez o Gerson hoje, ou o que deixou ontem, o que deixou de fazer o Gerson no Maracanã, porque você não espera isso de um jogador que tem, né, a pompa que o Gerson tem, de certa forma, tem o nome que o Gerson tem, de fato, o futebol que o Gerson tem, mas ontem não mostrou. O William, claro, são 27 milhões de euros aí que o Cruzeiro pagou para ter o jogador. O William também foi muito mal, e o William foi muito bem no primeiro jogo, mas muito mal no segundo. Difícil de entender. Esse ponto a estratégia foi discutido do Arthur aqui Jorge, ontem, né, com vocês, né? Ele foi mal no jogo ou mal naquele lance? Não, no jogo como um todo. Mas eu acho que o Cruzeiro como um todo, Padrinho, foi mal, tá? Foi mal. O Romero se salva porque fez o gol, só. O Otávio se salva porque salvou o Cruzeiro muitas vezes, mas acabou por aí, velho. Acabou por aí dos jogadores que você pode elogiar do Cruzeiro contra o Flamengo. É um sinal muito grave, né? Não dá agora para falar que isso mudaria, mas se eu bati na tecla aqui um tempão, vocês vão se recordar aí que eu falei, gente, o Cruzeiro vai jogar com o Flamengo, que é um time muito bom, jogadores extremamente assim com habilidade, são habilidosos aí, um ataque muito poderoso, e a nossa defesa estava ali William e do outro lado o Rojas. Aí o que eu falei? O que eu falei? Mas eu já nem falo mais. Eu falei, gente, é Fagner e eu falei Vidalba. com você, falei ontem com você, concordei com você. Só que o pessoal tava assim, que isso, Milton? Você tá maluco? É Rojas. Não, aqui no chat todo o cruzeirense pediu o Fagner. E aí eu sou testemunho, Sim. porque muita gente falando, gente, o William não dá, fez um bom jogo, mas é o Fagner. Não Cara, tem era o discussão. Fagner. O Fagner ele não foi titular no primeiro, porque ele tava suspenso. Agora, por que eu falei... Por que eu falei Vidalba, você fala em vez do Rojas? Não é que o Rojas seja ruim, não é Mas isso, tá não. mal. Tá mal. Muito mal. Ele precisa se encaixar ainda com essa equipe. É tempo. Ele chegou tem pouco tempo ali. Já pega. Igual, por exemplo, não dá pra gente tentar aí colocar a culpa em cima de Wesley, de João Costa, de Lúcio. Por quê? Porque chegaram agora. Não tem entrosamento. A gente ficou naquela esperança dos caras. Mas tira isso. Eu acho que... Eu sabia que se jogar contra o Flamengo lá, ia ter pressão. Eu sabia disso. Acho que eu sabia, ótimo. Né? Eu sabia que isso ia acontecer. Essa pressão imensa, você jogando fora de casa contra o Flamengo, que é um time muito bom, melhor aí, talvez, do Brasil, com um elenco espetacular. O Cruzeiro passou um sufoco desgramado no primeiro tempo, foi um massacre em cima do Cruzeiro, tomou um gol, só não tomou mais, milagre aconteceu, salvou-se no primeiro tempo. Sim. No segundo, o Cruzeiro entendeu, poxa, não podemos ficar ali atrás sofrendo esse negócio. Foi pra cima do Flamengo. O que aconteceu? Uns 15 minutos muito bons. Isso. Aí o Cruzeiro, simplesmente, ele travou o Flamengo. O Flamengo aí fez aquele gol, assim, aquela bola que, vamos lá, não entrou, tá bom? Falaram que não entrou, beleza, não tem como provar. Mas o juiz não deu gol, e aí o Romero faz o gol, beleza. A partir dali, o Cruzeiro, o que o Cruzeiro sofreu no primeiro tempo, o que o Cruzeiro sofreu no primeiro tempo contra o Flamengo começou a sofrer idêntico. E o Cruzeiro em cima,
teve saída de bola, o goleiro do Flamengo desesperado, saiu errado, a bola foi para a lateral, o torcedor já chiou do Flamengo, aquela coisa toda, e colocou o Flamengo nas cordas. Fez esse gol e botou o Flamengo nas cordas, o Caio Jorge teve uma chance de fazer o segundo, teve aquela chance, o Cruzeiro continuou pressionando, aí o Flamengo foi lá e fez o gol. Aí o que aconteceu? Voltou tudo como era no primeiro tempo. Aí o Flamengo começou a pressionar o Cruzeiro. Então, aí o Cruzeiro sentiu o gol novamente e o Flamengo tomou conta da partida. E aí foi a tônica do jogo. Milton e você, meninos do Rio, presta atenção aqui. Esse menino... Rio Tietê, esse menino como pivô... Pedro. Ele é imoral. É sacanagem. Ele é imoral. E parece que o Arthur Jorge não entendeu, não. E por isso ficou evidente o erro do Leonardo Jardim no primeiro jogo, né? Por mais que a gente tenha entendido e tudo, mas o Pedro não pode ser reserva nesse time aí, não, gente. É engraçado porque você tá falando dele, né? Já que você citou o nome do inominável. Falei, Leonardo Jardim. Cara... Ele tinha razão, Arthur? Será que os jogadores do Cruzeiro não viram o vídeo do Jardim na apresentação dele, quando ele fala que foi pro Flamengo e qual que é a diferença do Flamengo pro Cruzeiro, que lá ele tem jogadores de mais qualidade técnica?